E aí a gente começa, então, com esse verso que tem inspirado a gente, a nossa iniciativa, o Quintal Aroeira, que diz assim: na virada dos tempos, entrou a luz do espírito do cosmo na corrente terrestre do ser. Treva da noite deixara de imperar. A clara luz do dia resplandeceu nas almas dos homens, luz que aquece os corações de pastores, luz que ilumina as sábias cabeças de reis, luz divina, Cristo Sol, aquece nossos corações, ilumina nossas cabeças, que se torne bom o que nós, a partir do coração, queremos fundar, o que nós, a partir da cabeça, a alvos plenos, queremos conduzir. Rudolf Steiner, um bom dia. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse estudo. A gente está caminhando para o final do estudo. Normalmente eu compartilho o texto, a gente vai lendo junto e fazendo algumas considerações, dúvidas. Acho que só como um exercício mesmo de retrospectiva, o livro que a gente está lendo é A Educação da Criança segundo a Ciência Espiritual, do Steiner, é um texto de 1908, eu acho, e ele aborda principalmente, 1907, e ele aborda principalmente a natureza do ser humano, que é a missão do Steiner, né, é investigar do que é feito esse ser humano, e ele vai dizer, então, que esse ser humano tem 4 corpos, e que ele se desenvolve, se relaciona no tempo, a partir de 3 qualidades anímicas. Então, esses 4 corpos, que isso talvez não fique tão claro num primeiro momento, mas à medida que a gente vai aprofundando e vai vivenciando a pedagogia Waldorf, a gente vai identificando as características fundamentais de cada um desses corpos e como é que a gente gera saúde, porque no fim é isso que a gente quer gerar relações mais saudáveis, né, para esse ser humano encarnado. Então, é uma ciência espiritual, parte dessa premissa de que a gente precisa de um método de investigação. E o Steiner, então, ele se debruça na constituição humana e investiga, então, do que é feito esse ser humano. E aí, cada corpo, então, o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o corpo do eu, tem um tempo para se desenvolver. E a gente pode facilitar ou dificultar o desenvolvimento de cada um desses corpos, a aquisição, o domínio de cada um desses corpos. É só pensar numa criança mesmo, quando ela está no processo de conquista motora, se a gente permite um movimento livre, seguro, ela vai despertando e tendo cada vez mais confiança no seu movimento. Se a gente impede o movimento, ela vai se retraindo. Então, assim também acontece com cada um dos nossos corpos. Se a gente é estimulado demais na primeira infância, a gente tem uma sobrecarga do corpo etérico. É como se a gente apressasse, acelerasse demais esse corpo da memória, exigindo demais dele, e aí a criança perde vitalidade, ela é uma criança que vai se desmotivando. Quando a gente antecipa ou expõe demais, né, a criança ali do segundo para o terceiro seteio a emoções muito fortes, a gente sobrecarrega esse corpo astral dela, que é um corpo que a gente ainda precisa que ele se relacione com o mundo a partir de uma perspectiva de veneração, de idealização, de beleza. E se a gente vai já para o racional, para o cognitivo, a gente fragiliza a conquista desse corpo. E quando a gente traz o mundo, né, com as suas verdades, as suas injustiças, enquanto o ser humano está criando esse corpo espiritual, que é o corpo da liberdade, a gente também enfraquece esse corpo. Então, o ideal seria que nessa fase dos 14 aos 21 anos, a gente pudesse ter vivências que a gente tivesse ídolos, imagens, pessoas que a gente quer venerar, né, pessoas que a gente que tenham feitos admiráveis, assim. Então, por isso que é saudável, né, que a criança nessa fase, né, o jovem já nessa fase,
ele desperte para isso, assim, é um momento das nossas causas, né, em que a gente vê o mundo e a gente se conecta com algumas causas, a gente se liga em grupos, né, não é à toa, porque esse corpo da liberdade espiritual, ele também vai se formando a partir do momento que a gente vai vendo outras pessoas que se colocam diante do mundo e se expressam, né? Então, é um momento que a gente fica muito conectado com banda, por exemplo, os adolescentes, né? Eles pegam um ídolo e mergulham, são os grupos de jovens, enfim. Então, para cada fase, a gente favorece esse desenvolvimento. No nosso estudo, então, a gente já passou por algumas reflexões e no último encontro a gente falou da importância dessa educação estética mesmo, né, da criança, e do quanto o ambiente favorece ou prejudica o desenvolvimento dessas outras faculdades. E aqui ele deu um exemplo, na página 22, da constituição errada de trazer uma boneca, por exemplo, que tenha muitos traços, que seja muito parecida com o ser humano. Aí a gente fez essa reflexão de que a criança, ela fica impedida de imaginar, de criar, de fantasiar, que é a tarefa que ela precisa fazer nesse momento, né, que é a fase adequada para que ela faça. Então, quanto mais a gente puder oferecer brinquedos em que ela seja a protagonista da brincadeira, em que ela imagine, melhor vai ser para esses sentidos que ela está desenvolvendo nesse momento. Então, e aí o Steiner fala lá em 1907, ele fala, os brinquedos que a gente tem hoje não servem, viu? Assim, estão muito errados, né? Imagina se ele visse os atuais, assim, né? Os brinquedos que já que fazem tudo, né, e que deixam pouco espaço para essa imaginação. Ao mesmo tempo, a gente refletiu, né, e a Hulk trouxe essa reflexão super pertinente, que é da gente dialogar com a nossa época. Ao mesmo tempo, a gente está nessa época e a gente precisa também dar conta de conversar e de criar menos atritos nessas relações. Então, a criança ganha um presente. Então, como é que eu e que você sabe que não vai ser tão bacana, ou às vezes ela cria até uma fissura, assim, né? Ela curte demais aquele brinquedo que não é tão legal. A gente não vai impedir completamente, mas a gente vai tentar encontrar formas, né, o caminho do meio aí, em cada relação. Depois a gente falou sobre os personagens, né? Então, assim, a influência dessa indústria mesmo, né, da imagem no universo infantil, vindo na forma de produtos, né? Então, é o capitalismo mesmo, né? Então, ele traz não só já a imagem pronta, o que já seria um problema para o desenvolvimento dessa criança, impede, né, ela de imaginar, mas ele traz na forma de um fetiche da mercadoria, né? Então, eu vou ter tudo daquela personagem. Então, por isso que na escola Waldorf a gente costuma preservar a criança desse tipo de acesso, né? Então, no ambiente da escola, sim, aí a gente preserva mesmo, assim, então não dá para ir com a camiseta, com né, a mochila, e, enfim, porque eu tenho uma exposição que ela já está na sociedade e eu não vou ter como impedir. Mas aí, ali naquele ambiente, a gente vai encontrando as formas de impedir. A Paulinha trouxe a questão das brincadeiras e o quanto esse universo, né, dos contos de fadas mediado pela Disney, porque esse que é o problema, né, gente? Os contos de fadas na origem não são um problema. O que é o problema é a Disney vir e trazer, né, e os outros estúdios trazerem uma imagem já plastificada, assim, né? Então, essa princesa, ela vai ser só assim, ela se comporta dessa forma. E aí isso dá uma congelada no conteúdo que é arquetípico, né? Mas que as crianças trazem, então, para o ambiente, e aí a gente comentou que, ok, né, que a gente não vai impedir esse movimento, porque é volitivo mesmo da criança, mas a gente vai orientar os pais para esse acesso tão frequente, né. E aí, claro, considerando a realidade de cada um e as possibilidades, né,
porque se for para trazer mais conflito, né, é melhor a gente conviver com esse tipo de situação, não tem problema. Mas não dá tanta importância, assim, para a brincadeira e nunca interferir na brincadeira. Acho que fiz uma retrospectiva, faltou alguma coisa? Querem comentar? Quer falar? Só, só complementar, não sei se o Anderson vai falar. Eu escrevi aqui, mas o teclado, o corretor de texto está brigando comigo. Eu escrevi aqui dificulta, ele escreveu dificuldade de... escreveu dificuldade depois aqui, mas é um comentário, né? É que eu não vou falar porque a Linda está dormindo e faz um barulhão aqui, então só digitar aqui. É bem perverso, assim, né, a forma como o mercado, ele entra, porque ele entra de todo jeito, né, é difícil mesmo manter uma resistência, e aí a gente vai eleger as brigas que a gente vai comprar, né, a gente não vai comprar todas, mas uma estratégia, e que a Carol compartilhou também, às vezes, ela, né, a aluna recebe, ganha um monte de presente, e aí alguns vão dormir. Então, a hora que a aluna vai dormir, ele sai do quarto e vai dormir também, né? Então, a gente, como adulto, sabe que é melhor para a criança e faz isso. Ah, mas é uma avó que trouxe dos Estados Unidos, quando veio o presente caro, e ela pergunta se a criança está brincando. Então, a gente deixa dormindo, quando a avó vem, o brinquedo reaparece. Mas num movimento fluido, assim. Pode falar, Carol. Não, ia falar da gente ir ressignificando mesmo, né? O brinquedo, esse sentido mesmo da relação afetiva da avó, sem tentar reforçar tanto o estereótipo Disney ou da marca X, Y, mas ir construindo esses vínculos de outra forma, né? Não mercadológica, que foi o que a gente conversou na semana passada. Então, a saia que a avó costurou, né? Então, a aluna pediu a fantasia de anjo, mas ganhou a fantasia de Moana, da outra avó. E como é que a gente vai construindo isso, essa diversidade também, né? Ter a outra referência que existe, que é hegemônica, mas criar a possibilidade de outras referências, então, não hegemônicas, aparecerem também, né? E se fortalecerem. Isso que você disse, acho que só repetir, na verdade. Legal. Eu vou compartilhar com vocês o PDF, que foi um que eu mandei. Eu não sei se todo mundo viu, porque a gente compartilhou o texto por página, que é desse livro mesmo, que é uma edição antiga, e depois tem um PDF. A tradução está um pouquinho diferente, então quem leu pode ver que vai ter coisas mínimas, assim. Mas eu acho que aqui dá para eu aumentar mais a letra, tá bom? Vou só compartilhar com vocês. Não dá para brigar com a avó, Anderson, verdade, jamais. A gente acolhe, aceita, porque o melhor é a harmonia, mesmo. E nem, assim, tem uma máxima, né, que é assim, ajuda, né, ou conselho somente quando solicitado. Então, assim, se a avó não perguntou como é que funciona os brinquedos dentro da pedagogia Waldorf, a gente não abre a boca. Se ela perguntar, aí a gente fala, porque já vi muitos conflitos, pessoais, inclusive, né, ou de contar a história, então a gente se preserva aí desse, porque elas têm muita boa vontade, exatamente, então a gente deposita aí e reza pro anjo da criança, né, é só isso. Vamos lá. Então, aqui a gente terminou mesmo, né? Tá bom o tamanho para vocês? Dá para ver bem, né? Eu não consigo ver vocês, na verdade. Sim? Eita. Aqui.
Só podemos desenvolver aqui uns poucos critérios para uma educação segundo a ciência espiritual. Nossa intenção era apenas apontar a tarefa cultural que essa ciência tem para realizar. Sua capacidade de fazê-lo dependerá da compreensão que encontrar em círculos sempre mais amplos. Para que isso possa acontecer, existem duas condições. Em primeiro lugar, é necessário que se abandonem os preconceitos existentes em relação à ciência espiritual. Quem a estuda seriamente verá logo que não se trata daquela coisa fantástica como muitos ainda hoje a veem. Não lhe será feita aqui censura alguma, pois tudo o que serve aos meios culturais de nossa época deve produzir à primeira vista a opinião de que os cientistas espirituais são fantasistas e sonhadores. Uma observação superficial simplesmente não permite chegar a outro juízo, pois parece reinar a discrepância mais absoluta entre a antroposofia, que se manifesta como ciência espiritual, e tudo o que a formação de nossa época proporciona ao homem como base de uma concepção sadia da vida. Revela-se apenas a uma observação mais profunda quão cheias de contradições as opiniões atuais devem ficar enquanto carecem do fundamento da ciência espiritual, e como essas teorias exigem esse fundamento, não podendo prescindir dele. Podemos seguir? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Bem, essa percepção de que não era validada, né, como uma ciência, e que é meio mirabolante, isso que os antropósofos falam, não funciona, né, então tem um descrédito. E aí ele fala, não, vamos lá investigar de verdade, porque a gente vai conseguir encontrar evidências mesmo, né, propósitos, enfim. Mas já sofria lá, segue sofrendo até hoje, com um pouquinho mais de abertura, e eu sou bastante otimista, assim, nessa retomada pós-pandemia, de que a pedagogia Waldorf pode ser uma alternativa bem interessante, né, para encontrar de novo um equilíbrio, uma saúde para as crianças que ficaram tanto tempo dentro e vão começar a fazer esse movimento de fora, né, porque tudo dentro da antroposofia é isso, né, é esse equilíbrio entre a nossa natureza mesmo, de expansão e contração, que é isso que nos confere a vida, né, em todos os ciclos vitais, né, de nascimento e morte, de respiração, do dia e da noite. Então, esse movimento de expansão e contração, o que a gente está vivendo hoje de grande contração. Então, penso que para gerar saúde no futuro, a gente vai ter que encontrar, a antroposofia pode ser um caminho bem adequado, assim, inclusive para outras áreas do conhecimento, não só para educação. Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos lá, então, mais um pouquinho. O segundo ponto está relacionado com uma evolução sadia da própria ciência espiritual. A antroposofia encontrará uma aceitação compreensiva desde que os próprios círculos antroposóficos se compenetrem da necessidade de tornar suas doutrinas fecundas em todas as situações da vida, em vez de apenas emitir teorias a seu respeito. Caso contrário, o mundo continuará a ver na antroposofia uma espécie de sectarismo religioso praticado por uns curiosos visionários. Mas se ela se dedicar a uma atividade espiritual útil e positiva, não será negado por muito tempo ao movimento antroposófico um consentimento compreensivo. Então, aqui o Steiner é bem otimista, assim, de achar que, né, que a sociedade ia valorizar, né, essa visão espiritual da existência. A gente ainda está passinhos lentos, né? Não se deve compreender essa frase no sentido de que a ciência espiritual pretenda dedicar-se apenas aos problemas mais gerais da vida. A verdade é que ela se julga capacitada a fornecer as bases das soluções desses problemas,
Mas também é verdade que ela pode constituir para qualquer pessoa, seja qual for a posição que ocupe na vida, a fonte em que ela pode encontrar respostas aos problemas mais corriqueiros, consolo, força e confiança na vida e no trabalho. Ela pode constituir uma ajuda não só para os grandes problemas da existência, mas também para as necessidades mais imediatas do momento, as situações aparentemente mais insignificantes da vida cotidiana. Aí, queria só fazer uma pausa. Vocês querem comentar sobre isso da amplidão da antroposofia e do aspecto mais específico? Eu só estou vendo o Anderson. O pensamento do Steiner ainda ele é um pensamento avançado para os dias de hoje, né? A visão de mundo que ele tinha, inclusive do mundo espiritual, poucos têm ainda hoje. Então, fica muito difícil para muitas pessoas, primeiro, conseguir entender isso e acreditar que isso efetivamente existe e funciona. Esse é um ponto de vista meu, porque é uma visão muito à frente, ainda hoje, entendo, né? E a gente vive dentro de uma sociedade, uma cultura muito conservadora, dentro do aspecto da ciência ainda, e, enfim, dentro do materialismo. Então, entender e se apropriar dessas ideias com convicção, ainda eu vejo que é bastante difícil. Mesmo a gente se esforçando aí, que a gente tem que continuar se esforçando para conseguir aprender essas ideias efetivamente e com convicção mesmo, de que isso tem fundamento e funciona. Porque quando chama de ciência espiritual, a pessoa fala, nossa, já mistura um monte de coisa, né? Para quem nunca ou poucas vezes ouviu falar, você coloca a palavrinha espiritual, traz um caminhão de preconceitos já. Então, começa por aí. Por isso a importância do grupo de estudos, né? Mas, geralmente, a grande maioria das pessoas que estão nos grupos, né, já tem uma certa vivência de leitura, pelo menos. A grande maioria, né? Mas que ajuda ainda mais a desenvolver esse pensamento do Steiner, né? Ô Anderson, interessante que você falou que tem experiência de leitura, né? Mas da teoria para a gente colocar na prática é um processo bem importante, né? Então, essa constância mesmo do ritmo, né? Dos nossos encontros, da gente fazer, né? Que vai dando abertura para a gente realmente colocar a prática, né? Eu queria pontuar uma questão também, que eu percebo muito nitidamente assim, uma necessidade de evolução da ciência materialista para a gente conseguir chegar onde a gente chegou, enquanto sociedade, ainda com todas as contradições que a gente tem de, por exemplo, criar uma tecnologia de bomba atômica, né? Então, a fissão nuclear, ela podia ser uma tecnologia, talvez, usada para uma outra coisa, que não para acabar com o universo, né? E aí a gente observa o lugar onde a gente chegou, a ponto da gente acabar com a humanidade, né? Assim, pela ciência materialista. E aí agora, esse movimento da ciência espiritualista começar a caminhar no sentido de falar, gente, a gente não pode acabar com a nossa espécie, né? Nem com as outras, inclusive. Então, essa ciência espiritualista caminhando agora num processo de evolução para entrar em equilíbrio. E com uma outra consciência também, científica que a gente tem, né? Porque a gente não tem que fazer essa... Tanto é que chama-se ciência espiritual, não é materialismo versus espiritualismo, né? São métodos, né? Práticas, repetições. E eu lembro que Steiner falava numa das leituras que a gente leu de comprovação, sempre comprovar o que eu estou dizendo. E outros mestres também, religiosos ou espiritualistas, enfim, mais ou menos científicos, que colocam sempre essa questão da gente colocar em prova a prática e se está dando certo ou não. E esse, acho que, o termômetro, né? Se as crianças estão saudáveis, se está acontecendo algo,
nesse coletivo, e não só na educação das crianças, das nossas vidas também, enquanto famílias, enquanto profissionais, como é que a gente está conseguindo fazer essa transposição na nossa vida profissional também, né? Então, acho que tem tudo a ver mesmo, essas questões aí que a gente está vendo agora. Muito boa as considerações, acho que é isso mesmo, assim, e também identificar que a gente, o Steiner fala isso, né, nesse trecho aí, das notas complementares, que é a gente pensar numa visão histórica mesmo, né, então, numa era cultural, pensar que a gente vai dar um passinho mesmo, né, nessa direção, então, que a gente não vai, de fato, conseguir essa transformação, porque é isso, ao mesmo tempo eu tenho sociedades em que a gente tem completa violação dos direitos humanos, a gente tem completa violação de qualquer respeito, né, a outras espécies, a gente tem uma pandemia para dizer para a gente, né, hoje, assim, olha, não dá, né, mesmo, assim, o que os ambientalistas diziam, em 1970, né, gente, está acabando, e era papo de bicho grilo, agora a gente está vendo, né, nossa, realmente é real, e ao mesmo tempo, a gente tendo que se confrontar diariamente com esse número de mortes, né, então, quanto que isso impacta a gente como continuidade dessa espécie também, né, assim, porque... E com essa consciência, né, porque se é isso que a gente ganha também, a cada vez que a gente mergulha, independente do conhecimento, mas que a gente faz essa atitude, né, de em liberdade, né, de ir em direção a um tipo de conhecimento, a gente está ganhando consciência, e isso que a Carol falou, a gente está testando aquilo, se aquilo de fato funciona, porque a gente não vai mais trabalhar naquela concepção de crença, né, de, eu acredito nisso, mas eu não tenho qualquer nexo com a realidade empírica, né, então... Muito bom, assim, e sempre lembrar da saúde, se eu tenho realmente, né, um estado de doença, ele está me indicando alguma coisa, né, se tem um estado, mas ao mesmo tempo os conflitos, o que a gente chama de forças adversas mesmo, para iniciativas sociais, elas de fato existem, então... É só observar e conseguir distinguir, né? Então, o desenvolvimento desse pensamento cada vez mais livre, o Steiner fala disso muito no Filosofia da Liberdade, que a gente vai tirando os julgamentos para chegar num pensar claro, né? Esse pensar claro estaria muito alinhado com a nossa intuição, e aí a gente consegue distinguir aquilo que é roubada, assim, né, é uma cilada, eu não estou no caminho certo, porque está gerando mais atrito, mais confusão, mais doença, desequilíbrio, né, e aquilo que é apenas um obstáculo que eu preciso ultrapassar para própria fortalecimento da individualidade e da coletividade. Então, é difícil mesmo, né, mas vamos lá. Gente, vou compartilhar aqui de novo. Eu tinha ido para um parágrafo que não era o parágrafo que a gente tinha parado. Depois que eu me liguei, falei, gente, tá muito adiantado. Então, agora tá certinho, tá? Esse aqui. Seja-nos permitido acrescentar apenas mais alguns exemplos. De acordo com a ciência espiritual, uma criança nervosa e irrequieta e outra letárgica e fleumática devem receber tratamentos diferentes, a começar pelo ambiente em que vivem. A esse respeito, tudo é importante, desde as cores do quarto e dos objetos que normalmente rodeiam a criança, até as cores das roupas com as quais ela é vestida. Quando não se segue a orientação da ciência espiritual, frequentemente se faz o contrário, pois os conceitos materialistas conduzem, em muitos casos, a soluções incorretas. Uma criança excitada deve ser rodeada e vestida de cores amarelas e vermelhas. No caso de uma criança impassível, convém recorrer a tonalidades azuis e esverdeadas. O que importa é a cor complementar produzida interiormente. A gente falou isso na semana passada, né? No caso do vermelho, será a cor verde. E no caso do azul, a alaranjada.
como facilmente constatamos ao olhar durante algum tempo para uma superfície colorida nessas cores e depois fixar o olhar rapidamente numa superfície branca. Então, o que a gente vê é a cor complementar, né? Essa cor complementar é produzida pelos órgãos físicos da criança e provoca as estruturas orgânicas correspondentes de acordo com suas necessidades. Se a criança irrequieta tem ao seu redor uma cor vermelha, esta produz intimamente a imagem complementar verde. A produção dessa cor verde tem efeito calmante e os órgãos adquirem tendência à calma. Então, aqui a gente está falando da criança pequena que está nesse momento da fase, o desenvolvimento mesmo do seu corpo etérico. Aí a Paula até compartilhou, né, que às vezes para colocar uma criança para dormir lá no quintal, elas deixavam, né, um lencinho vermelho, e que isso é meio intuitivo, assim, a gente tem uma certa tendência de, não, vamos colocar as cores, né, mais calmas, porque elas vão acalmar cores frias, né? E aí ele diz por quê? Porque é a complementar que vai afetar o interior, né? Convém levar em conta que o próprio corpo físico determina nessa idade o que lhe convém. Ela faz isso desenvolvendo adequadamente os apetites. De maneira geral, pode-se dizer que o corpo físico sadio requer o que lhe faz bem. Enquanto se trata do corpo físico da criança, convém observar quais são os desejos do apetite sadio e da alegria. A alegria e o prazer são as forças que melhor plasmam as formas físicas dos órgãos. Então, aquilo que a gente deve oferecer, né, mesmo para as crianças, é aquilo que traz esse apetite, essa alegria, que é a vitalidade, né? Podemos incorrer em graves erros a esse respeito, deixando de proporcionar um entrosamento perfeito da criança com seu ambiente físico. Isso pode acontecer, em particular, com os instintos relativos à alimentação. A gente também falou disso, né? Podemos abarrotar a criança com certos alimentos a ponto de fazê-la perder totalmente os instintos sadios relativos à comida. Por meio de uma alimentação correta, esses instintos podem ser mantidos de tal maneira que a criança só solicite o que lhe for conveniente. Isso se aplica até a um simples copo d'água, enquanto recusa o que pode prejudicá-la. A esse respeito, a ciência espiritual poderá fornecer todas as informações, inclusive no que se refere aos diversos alimentos, desde que seja solicitada elaborar uma arte da educação, pois ela é um assunto realista para a vida, e não uma teoria empoeirada, embora hoje, após as aberrações de alguns teósofos, possa parecer tal coisa. Steiner rompe, né, com a teosofia, e aí dá um cutucão aqui. Entre os impulsos que têm efeito plasmador sobre os órgãos físicos, encontramos, pois, a alegria provocada pelo ambiente, e dentro deste, os rostos alegres dos educadores, como um amor, antes de tudo, sincero e nunca simulado. Tal amor, permeando calorosamente todo o ambiente, incuba, no verdadeiro sentido da palavra, as formas dos órgãos físicos. Aqui a gente deu o exemplo de vocês, que têm se encontrado dentro dos ambientes, né, de casa mesmo, e o quanto isso gera, né, uma atmosfera de familiaridade, de amor mesmo, né. Quando a criança pode imitar tais exemplos sadios numa atmosfera de amor, ela se encontra em seu elemento adequado. Deve-se observar rigorosamente que ao seu redor nada ocorra que ela não deva imitar. Ninguém deveria praticar qualquer ação dizendo, isso você não pode fazer. Quando se vê a criança rabiscar letras muito antes de compreender seu sentido, constata-se que ela procura nessa idade apenas imitar. Aliás, é bom que ela primeiro imite esses signos e somente mais tarde entenda o seu significado. Com efeito, a tendência a imitar pertence à época em que se desenvolve o corpo físico, enquanto a interpretação do sentido diz respeito ao corpo etérico, que é o corpo da memória, né? É conveniente atuar sobre este último só depois da troca dos dentes, quando já se desprendeu o envoltório etérico, que é como se fosse aquela gestação, né, que a gente fala. Todo aprendizado deveria ocorrer nessa época, especialmente pela imitação. É ouvindo que a criança melhor aprende a falar. Quaisquer regras e qualquer instrução artificial nada podem trazer de bom. Vou fazer uma pausinha, que acho que foi bastante coisa, né? Querem comentar?
Só mais um comentário sobre, né, que eu faço. A gente falou dos brinquedos, né, agora há pouco, e eu reporto isso também para a alimentação, né, porque a gente tem a questão do hábito cultural que vem de família, né, a criança tem que comer uma série de coisas aí, e o próprio organismo da criança tem uma necessidade bem específica, e a gente, de certo modo, acaba atropelando essa demanda interna da própria criança e empurrando outras coisas para ela. Então, para todos nós que temos crianças, aí a gente sabe muito bem o que eu estou falando. Então, uma atenção, né, grande nesse aspecto também, né? Porque a gente fala muito da questão de brinquedo e tal, mas a alimentação está no mesmo nível, né? E a gente, por conta de uma preocupação óbvia, né, com o bem-estar da criança, mas é uma preocupação alicerçada já numa cultura familiar já construída há muito tempo, né? É isso. E acho que tem uma coisa dos hábitos mesmo, né? Que vão forjando uma certa violência, né? De não, tem que comer até o final, tem que engolir, tem que experimentar, né? Então, de que forma a gente pode respeitar essa individualidade da criança nessa escolha, porque ela sabe o que vai ser melhor para ela, oferecendo, obviamente, é claro, um cardápio saudável para isso, porque o exemplo que uma professora me deu há muitos anos, né, ela falou que é de uma violência, ela usou essa palavra, então me marcou, assim, ela falou, é de uma violência mesmo, a gente levar uma criança para um restaurante por quilo, na época que a gente podia fazer isso, né, e a criança se servir, porque é óbvio que ela vai querer comer a batata frita, porque está ali disponível, né, o tempo inteiro, ela vai encher o prato de batata frita, porque é essa referência e, enfim, é uma delícia mesmo. Mas, se a gente tem em casa, né, um repertório variado e que dentro desse repertório variado e saudável ela possa fazer essas escolhas, tudo bem. Eu, pessoalmente, sofria, porque eu adoro feijão, e o Isaac não gostava. Assim, teve uma época que ele comia muito feijão, fazia uma cumbuquinha, ele comia sozinho, e depois ele passou a recusar. E aí a pediatra dele falou, olha, o remédio de fundo dele não combina mesmo com feijão. Então, é natural isso. Então, você vai ter que variar. Durante a semana não vai dar para ser feijão, né? Todo dia. Então, um dia vai ser grão de bico, outro dia vai ser lentilha, e ele adora. Enfim, então, aí é encontrar isso. E aí tem o dia que eu quero comer realmente feijão, e aí vai ter o feijão para mim e o grão de bico para ele, lentilha para ele. Então, é esse respeito à individualidade que está na base mesmo, né, da pedagogia Waldorf, né, e a gente, como adulto, deixar aflorar aquilo que a criança traz, né, e permitir que as condições que a gente coloca para ela sejam boas para que ela possa se revelar, né. Então, muito boa essa colocação, viu, Anderson? E o quanto que a indústria, de novo, né, e o nosso estilo de vida também é um leão, assim, né, um dragão que a gente precisa enfrentar, porque é muito mais fácil, realmente, a gente ir pro convencional ali e falar, não, come isso e é isso que tem, ou o que é mais cheio de sal, enfim. E às vezes a criança está precisando realmente de um cuidado ali outro, né? A gente falou também, eu acho que ele vai falar um pouquinho mais para frente, que é do sal e do açúcar como remédios mesmo, né? Do doce e do salgado, né? E aí, às vezes, o quanto a gente pode facilitar esses processos, incluindo, sabe, um mel ou um xarope, né? Alguma coisa que possa trazer esse doce quando a criança precisa vir mais para dentro mesmo, né? Aquecer. Ou colocar um pouquinho de sal, ou dar mais alimentos, né, que comumente a gente come como salgado, para ela dar uma despertadinha. Então, aquela criança que está muito ensimismada, né, muito para dentro mesmo, mais fleumática, para ela dar uma acordadinha e vir para fora. Ana, pode falar. Eu fiquei
com muitas dúvidas a respeito das cores agora, porque é o que eu, assim, que a gente estuda cromoterapia e tudo mais, e assim, é engraçado, porque a Liz, ela tem uma preferência por vermelho, e tudo é vermelho, a vida dela é vermelha. Ela dorme com a luz vermelha, ela pede a luz vermelha, e a gente fez uma pintura no quarto dela. Peraí, filha. A gente fez uma pintura no quarto dela e a gente resolveu fazer um efeito. E era um cinza rosado, e a gente ia fazer um efeito com gel e não sei o quê. Ficou vermelho. Aí, a hora que a gente viu, a gente quase matou o pintor. E a gente ficou desesperado, falou, não, vai ter que pintar de novo. A hora que ela entrou no quarto, ela falou, que lindo! O meu quarto é vermelho. Bom, enfim, ficou vermelho. Ficou um laranja meio... E ficou super escuro e tal. E assim, os dois arquitetos quase morreram. Mas a Lisa ama. É uma coisa linda para ela. E assim, vai contra tudo o que eu acredito, né? De uma cor de quarto de criança. Vermelho, vermelho. Vermelho, vermelho. Olha o óculos, olha a cor do óculos dela. Eu também gosto, viu, Liz? Ela tá ouvindo. Tá aí para confirmar, né, Liz? Ela tá falando que estão falando que todo mundo gosta de vermelho. Então, e aí eu queria me aprofundar para entender melhor essa relação. É assim, né? É o contrário, então. É o contrário de tudo que eu... Então, na verdade, são as cores frias, que é importante, e eles conseguem observar a cor oposta, é isso? Eu, de longe, não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas conheço uma pessoa que pode ser muito boa para falar dessa complementariedade das cores, que é a Deca, ela é arquiteta também. Mas o que eu posso falar, Ana, é que a gente vai se acostumando também, né? Então, assim, quando a gente era criança, a nossa geração, talvez um pouquinho antes, né? A nossa geração ainda já tem apego à coisa do azul e do rosa, né? Mas não tinha, né? Uma estética da criança, assim, não tinha... A gente passou a nomear, né? O azul bebê, o rosa bebê, sabe? A gente passou a valorizar uma certa estética, acreditando que ela trazia qualidades mais interessantes para as crianças. Mas desconheço se veio a partir de um experimento, assim, sabe? De um olhar bem analítico da coisa. Desconheço mesmo. O que o Steiner está falando aqui ele faz, né, a pesquisa e ele vai testando, né? E aí ele chega nisso, de dizer, olha, quando a gente põe a criança num ambiente dessa cor, a gente gera o complementar. Então, vamos pegar um exemplo prático, assim, né? Os jardins de infância. Por que eles têm aquela cor mais... que chama, né? Um rosinha, os tons terrosos mesmo, né? Por que eles não vão para um outro extremo, que é, por exemplo, as escolas... tem várias escolas, né, que usam uma estética da cor chapada, assim, né, do verde, do azul, do amarelo, assim, bem gritante, né. É justamente porque eu tenho no ambiente um elemento de educação mesmo, né, eu estou educando a visão, os sentidos,
mas eu estou também forjando esses órgãos que estão sendo formados nessa etapa da vida. Então, aquela estética, eu brinco, eu nem sei se existe isso, mas eu falo que é a estética de buffet, né? Tem várias escolas que tem uma estética que parece que você entrou num buffet, assim, né? Escolas particulares. A gente nem vai falar da escola pública, porque aí entra um outro dado que é o da concepção bem de prisão, assim, de grade, de massificação, de padronização, né? De não respeito às individualidades. Então, é tudo Os extremos. Os extremos, mesmo, né? Tem um nome isso, de quando a escola, não sei se é encarceramento, assim, mas é essa ideia de coerção, assim, de contenção, né? Então, já diz de um não respeito à manifestação espontânea de cada um ali, né? Eu preciso uniformizar a coisa. Então, não sei se eu respondi, mas assim, a Liz, ela vai buscar, e aí a gente tem fatores que realmente a gente vai desconhecer, né? Assim, por que o pintor, quando foi fazer, não conseguiu chegar naquela cor que era a cor prevista, né? Por que vocês, apesar de serem arquitetos e não, conscientemente, não toparem, né? Falar, putz, é esquisito ter um quarto que tem uma parede vermelha. Não é, né, não está no nosso valor ali, mas isso ter gerado esse contentamento nela, né, também é uma abertura de vocês. Será que vocês teriam, né, há 20 anos atrás, a mesma atitude de, não, bacana, beleza, vai ficar assim? Então, já significa que vocês também já estão no processo de reconhecimento dessa individualidade, do que ela veio fazer, né, e apoiar essa individualidade. E aí o que a gente faz, assim como a alimentação, é oferecer um cardápio variado, né, então assim, se você nota que tem uma tendência muito gritante para o vermelho, em tudo ela quer vermelho, é a gente ir incluindo, mas nas suas escolhas, porque, lembra, esse parágrafo mesmo que a gente leu, assim, né, a criança vai imitar a atitude, não vai ser a consciência, né, então não vai adiantar a gente falar assim, não, mas por que você não quer essa, né, e oferecer a azul, oferecer a verde, não vai funcionar, porque o que ela vai imitar é uma atitude que não é instrução. Isso está bem claro, né, para vocês, que nessa fase da vida não vai funcionar mesmo, essa negociação com a criança, então é realmente acolher. E estudar, pode ser bom estudar a teoria das cores do Goethe, que é uma base científica mesmo, que o Steiner utiliza para encontrar, né, essas ressonâncias, né. O Goethe o Goethe, o lado não poeta, né, que é só o que a gente conhece dele, basicamente, assim, mas o lado dele científico também é muito interessante. Então, ele tem todo um desenvolvimento da teoria das cores e um desenvolvimento da metamorfose do reino vegetal, né? Então, da metamorfose das plantas, como explicação mesmo dos ciclos da vida. Então, talvez ir por aí possa ser um caminho, pode dar mais pistas. Beleza? Vamos seguir mais um pouquinho? Ana, só fiquei com uma dúvida se essa atuação na cor complementar funciona na criança ou se no adulto também funciona do mesmo jeito, ou se é só nesse momento de formação dos órgãos. Paulinha, não sei responder. Eu entendo que sim, porque quando ele fala, ele está falando de ser humano mesmo, né? E aí, talvez a gente ir testando com a gente, né? Pensar na fase de adolescência, por exemplo, que a gente tem uma coisa, né, que fica muito marcada, assim, de uma escolha, de uma cor. Então, que efeito que tem ali, né? Porque eu acho que as cores, o ambiente, ele vai influenciar todos os corpos. Aqui, na criança, ele vai influenciar a formação dos órgãos físicos, porque ela é como se fosse uma escadinha, né? A gente tá liberando o corpo etérico, e aí eu influencio
a formação dos órgãos físicos mesmo, né, da criança. Se a gente for para a adolescência, eu estou influenciando o degrauzinho, né, então eu estou influenciando no etérico, na vitalidade, e aí a gente pode, estou aqui só brisando, assim, né, investigando mesmo com vocês, pensando alto, porque os adolescentes procuram as cores mais carregadas, né, assim, preto, roxo, pesado, assim. Então, o que eles estão procurando, né, em termos de... Qual que é o efeito disso no corpo etérico, na vitalidade deles? E aí pensar que eles têm uma demanda maior para dormir, né? Porque é a fase da vida em que a gente passa a curtir, né? Quando é criança, adora acordar cedo e tal, né? E tá sempre serelepe. E nessa fase é uma fase que a gente tem os hormônios e tal, e aí dormir é uma etapa bem importante para o desenvolvimento do corpo etérico, da memória mesmo, né? Então, os adolescentes ficam mais sonolentos, tal. Tô só pensando, mas não sei. A gente pode encontrar, talvez, também no desenvolvimento dos temperamentos, a gente pode encontrar as respostas para isso, Paulinha, quando a gente se debruçar mais nos temperamentos, porque aí ele fala também, né, o colérico, que tipo de ambiente é mais interessante para ele, que tipo de situação, né, pode falar. Eu ia trazer um outro tema agora, voltar um pouquinho para a alimentação, só para relatar rapidinho o que a gente vivenciou aqui no grupo do centro, né, não pela questão do alimento em si, né, mas pela forma que a gente tem feito, até por sugestão da Paulinha, sempre lembrando dessa questão pedagógica da alimentação e de levar o lanche para a escola, né? Então, a gente está em núcleos pequenos hoje, a gente não está atendendo no grande grupo, nem no espaço próprio, nós estamos nos núcleos, né, nas casas das famílias com um grupo de 5 a 6 crianças no máximo, tentando tomar certos cuidados, enfim, e aí as famílias estão levando os seus lanches, né, junto com as crianças, por semana. E aí, esses dias a Paula comentou comigo que a aluna não estava querendo comer o lanche, porque ela não gostava do lanche que ela estava levando. E aí ela me lembrou, Carol, você tem feito com a aluna? Você tem preparado junto com a aluna o lanche, decidido junto, o que vocês vão levar? Porque é uma forma... Oi, Liz, é uma forma da criança se envolver também, né, nessa questão da comida, não só do alimento em si, do que está sendo elaborado ou preparado na questão nutricional, né, mas também nesse sentido de ofertar algo para os colegas, né. Agora entrou todas as crianças no grupo. Enfim, então, só destacar essa questão que eu acho que foi bem bacana, não sei, agora a Paulinha vai me dar depois um love back, para ver se a aluna curtiu o lanche da semana, ela preparou comigo, e ajudou a decidir também o que ia levar, embora eu tento também colocar algumas coisas que ela não gosta intencionalmente, para que, de repente, nesse ambiente mais genérico, ela consiga ousar, experimentar de forma sutil, sem ficar direcionando, né? Então, acho que é esse equilíbrio, mas achei que era legal compartilhar dessa questão, assim, com o grupo, por conta da alimentação. Só uma dúvida, vocês estão mandando individualmente, a Luna vai com a sua lancheirinha, a Liz vai com a lancheirinha dela? Tipo... Não, ela leva para compartilhar com todo o grupo. A semana inteira, eu e a Luna somos responsáveis pelo lanche de todo mundo. Aí na outra semana, a outra família, e assim vai revezando até 5, né? Entendi. Ah, não, que ótimo. Porque isso de cada um levar o próprio lanche, que é o modelo da escola tradicional, né, e às vezes tem até a cantina, onde a criança compra o lanche, é super difícil, né, complexo, assim, que aí, claro que ela vai querer o do amiguinho, né, mas eu entendi, muito legal, Carol. Essa noção também da origem do alimento é muito legal. Eu compartilhei essa semana no Facebook, que foi o dia da CSA, que é a Comunidade que Sustenta a Agricultura. É um movimento que nasceu dentro da antroposofia, de resgate da origem, né, da agricultura em comunidades, né? Então, antigamente a gente produzia ali para aquela nossa comunidade, trocava os alimentos, tal. Então, o advento
da modernidade trouxe, né, da vida urbana, trouxe a figura do atravessador, que é quem mais fica com o recurso, né? Então, quando a gente escolhe comer de um produtor que a gente conhece, como é o caso de vocês também, né? A gente está furando o capitalismo. A gente tira a figura do atravessador, né? De quem está só lucrando pela logística. A gente compra direto do produtor. E aí, nisso eu já acho que é revolucionário, acho que é fantástico, porque o alimento fica mais barato, porque a gente tem uma noção da origem, mas principalmente porque a gente sabe quem é a pessoa, né? Eventualmente a gente conhece o lugar da produção, e aí isso dá uma, né, em termos pedagógicos mesmo, dá uma dimensão sensacional, assim, né? O dia que a gente pode oferecer, sei lá, a gente tem tomatinho em casa, o dia que o Isaac vai lá, colhe o tomatinho, tem algum amigo aqui, ele oferece, sabe? Ele viu, ele plantou o tomatinho, ele colheu o tomatinho, ele ofereceu, assim. Tem um conteúdo pedagógico fantástico mesmo, né? Isso que é a palavra. E ver que as coisas não nascem dentro de embalagens também, né? Então, esse processo de não alienação da criança é super importante. E às vezes a criança vai querer, e às vezes ela não vai querer, né? Então, várias vezes, estou aqui fazendo pão, e... não quero fazer hoje. Ok, beleza, mas ele está vendo a mãe fazer também. O que você está fazendo? Estou fazendo lanche para você compartilhar com seus amigos, né? Amanhã. Quer fazer? Quero. Sim, quero. Não, não quero. Então, esse... ver o processo todo, né? Acontecendo também é bem bom. Gente, acho que só para a gente não passar muito do tempo, tem alguma outra consideração? E aí, o próximo estudo a gente vai finalizar. Então, aí, no próximo, realmente, a gente dá uma corridinha para chegar. Se vocês puderem fazer a leitura prévia, aí uma metodologia que eu pensei é da gente ter uma palavra por cada parágrafo. A gente não tem muitos. Tem, tipo, 7 páginas. É muito? Nem é isso, na verdade, acho que é menos até. 7 páginas. E aí a gente colocar uma palavra por cada parágrafo e fazer essa discussão só para a gente conseguir encerrar o ciclo antes de começar o ciclo que vai ser mais aberto, né, para a comunidade. É uma sugestão. Ô, Ana, essas páginas tá lá naquele que você enviou por último, né? Naquele livro escaneado. Já tá lá, né? Eu não lembro se é até o fim. O escaneado, eu acho que tá, sim, porque eu também mandei até a página 38. Mas eu estou considerando esse PDF. Vou mandar agora, a hora que a gente acabar, eu coloco lá no grupo de novo o PDF. Então, o que ficou para a gente ler é da página 8 à página 14 aqui desse PDF. Pode ser? E aí a gente Pode sente. ser, claro. Obrigada. E aí a gente traz também essas considerações sobre as cores, também achei bem legal. Tanto ver essa questão do ambiente, como se para o adulto também vou pesquisar, pensar um pouquinho sobre isso. Então é isso, gente. Vou colocar só na tela o nosso verso. Para dar um contexto, a pedra fundamental é um verso que o Steiner deixou para a gente. Realmente como olhando, né, para esse potencial desse ser humano que está se investigando a sua origem, para fazer a obra da evolução, que ele chama, né, espiritual aqui na Terra. Então, eu acho que vocês, nessa iniciativa, assim, não é pouca coisa, é muita coisa. Vocês pararem numa quarta-feira de manhã, 9 horas da manhã, se debruçarem sobre um conteúdo desse. Tem muitas distrações para impedir essa disciplina, né? Então,
Parabéns, é isso. E para vocês também, assim, que estão fundando esse movimento que vai permanecer, né? Tá se encarnando aí no quintal. Também é muito grande, é uma obra mesmo, né? E como toda obra, ela demora para ser feita, ela tem imprevistos, né? Para ficar na linguagem aí dos arquitetos, engenheiros. Então, força. Então, eu vou pedir para vocês ocuparem o lugar que vocês estão, colocando os pés no chão bem firmes, identificando o espaço que o corpo de vocês ocupa, observando a temperatura e a vitalidade de modo geral. Na virada dos tempos, entrou a luz do espírito do cosmo na corrente terrestre do ser. Treva da noite deixara de imperar. A clara luz do dia resplandeceu nas almas dos homens, luz que aquece os pobres corações de pastores, luz que ilumina as sábias cabeças de reis. Luz divina, Cristo Sol, aquece nossos corações, ilumina nossas cabeças. Que se torne bom o que nós, a partir do coração, queremos fundar. O que nós, a partir da cabeça, a alvos plenos, queremos conduzir. Rudolf Steiner. Um bom dia, uma boa semana para todos. Bem-vindos, quem começou hoje. E até semana que vem. Bom dia. Bom Valeu. dia. Um grande abraço a todos aí. Bom dia, obrigada. Bom dia. Gratidão. Até. Ana, você pode ficar um minutinho para conversar rapidinho? Posso sim. Tá. Sou eu ou Ana Paula? Ana Luísa, você mesma. Luísa, tá bom.